Série Alienação Parental. Inscreva-se no canal Criação Conjunta e acompanhe nossos vídeos. Paradigma alienatório, primeira parte. Assista antes aos vídeos anteriores dessa série para melhor compreender esta apresentação. O primeiro trata das noções básicas de alienação parental, mostrando como o homem se comporta como alienador e a mulher, especificamente, se comporta na prática de alienação parental e o que isso causa de consequências para o filho, para a criança. O que é alienação parental, propriamente dita, e como identificar uma criança que sofre desse problema, os pais que estão enfrentando, uma situação onde esse problema acontece. O segundo vídeo explica que são as mulheres quem mais praticam alienação parental, as mães, as consequências que isso causa para o alienador, para a própria mulher que pratica alienação parental em geral, as consequências para a vítima da alienação parental, para o alvo em geral o pai, e para a sociedade em volta, que acaba sofrendo problemas também causados por essa situação de alienação. E como ocorre a alienação de nível avançado. O terceiro vídeo trata do aspecto criminal da alienação parental, já que ela, propriamente dita, não é crime. Porém, algumas práticas realizadas nessa situação são crime, como se recusar a entregar a criança para o pai numa situação de visita, sumir com a criança, realizar denúncias delirantes, fantasiosas, caluniar, difamar. Todos esses elementos são considerados crimes, porém de difícil punição, já que a figura da mulher em situação judicial geralmente é muito favorecida pela postura dos juízes. Sobre estes temas, encontramos ainda nas mais diversas fontes, sejam informações dadas por pais, mães, advogados, peritos, assistentes sociais, quem quer que seja, afirmações absurdas, sem fundamentos. Ou seja, sem fatos completos, ampla pesquisa, argumentos convincentes, inclusive sem ampla divulgação. E por quê? O que é um paradigma? Nem mesmo todo o conhecimento do mundo, as melhores soluções, irão superar um paradigma pré-estabelecido por alguém. Paradigma, algo que serve de exemplo geral ou de modelo, é um padrão. Isto é um paradigma. Isto é outro paradigma. Segundo o site do Supremo Tribunal Federal, a balança é um utensílio de origem caldeia, símbolo místico da justiça. Quer dizer, da equivalência e equação entre castigo e culpa. Equivalência entre castigo e culpa. E isto? Podemos fazer um pequeno exercício visual? O que esta imagem, o ícone de nosso canal, significa para você? O que você vê nesta imagem? Talvez assim transmita outra impressão. Pause o vídeo se desejar refletir um pouco. A nossa intenção durante a criação deste logotipo foi neste sentido. Uma criança, e em primeiro lugar, protegida e suportada pelo amor de seus dois pais. Dois grandes corações brancos, representando os pais, e uma figura central estilizada em amarelo, sugerindo a figura principal da criança. Porém, claro, uma imagem que também pudesse ser confundida com uma balança. Você viu algo neste sentido? Ou neste sentido? Isto são paradigmas. Duas realidades alternativas para uma mesma questão. Quem enxergar desta forma somente irá buscar alternativas por este caminho. Da mesma forma, assim o fará quem fizer o inverso. E não estamos falando de nenhuma separação ou dicotomia. Por exemplo, entre soluções judiciais ou extrajudiciais. Também não importa se existe ou não entendimento entre os pais.
Colocar o interesse da criança em primeiro lugar não depende dessas premissas, pois, claro, se dependesse, seriam elas que viriam em primeiro lugar. Problemas paradigmáticos específicos. M. Baker, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e PhD em Psicologia do Desenvolvimento, cita em seu livro que Gartner alegou que, na ausência de uma abordagem jurídica e terapêutica combinadas, a síndrome de alienação parental permaneceria intacta e a criança e o pai-alvo estariam perdidos um para o outro. Jurídica e terapêutica combinadas. Ou seja, existe uma dependência de integração de disciplinas para a solução do problema. E assim já podemos visualizar os paradigmas específicos que vão contra esta solução. Em maior ou menor grau, homens e mulheres geralmente têm as seguintes posturas referentes à questão da alienação parental no Brasil. Os homens que desejam ampliar sua responsabilidade e convivência com os filhos se afastam do direito, o qual consideram completamente malicioso, fraudulento e ineficaz. Tentam usar a psicologia como aliada, explicando incessantemente a necessidade da figura paterna. Da mesma forma, porém ao inverso, agem as mães, levando o entendimento do direito prioritariamente e assim ignorando o conhecimento de psicologia. Podemos concluir compreendendo que o homem geralmente aborda o problema da alienação parental, que deveria ser abordado segundo uma integração de conhecimentos, de forma equivocada, ignorando, discordando, evitando ou mesmo não se aprofundando no entendimento do direito. O homem mantém o paradigma da maior importância da psicologia para a questão dos filhos de pais separados. E dessa forma, praticamente não vê a questão sob o âmbito do direito, propondo soluções para o direito. Criar novas leis não necessariamente cria novas soluções. Caso fosse, as leis que já foram anteriormente criadas teriam resolvido o problema. Algumas alternativas têm privilegiado o emprego da psicologia, uma linha de pensamento que encontra aliados geralmente na mediação, que tem sua importância e momento, mas não se trata de solução combinada. Os juízes não se envolvem, analisam ou acompanham, meramente homologam acordos mediados. A mulher, por outro lado, e de forma oposta, geralmente aborda o problema da alienação parental se apoiando completamente no direito, especialmente nos entendimentos mais favoráveis à imposição da guarda unilateral. Da mesma forma que os homens, as mulheres não se aprofundam em uma das áreas, neste caso, a psicologia. E da mesma forma, não apresentam soluções sob o ponto de vista psicológico. Paradigma alienatório é o maior envolvimento na área de conhecimento que melhor atende aos seus objetivos pessoais ou profissionais. Homens em conflito com as mães de seus filhos privilegiam a psicologia, já que sob este paradigma eles geralmente estão mais corretos. Mulheres em conflito com os pais de seus filhos privilegiam o direito, já que sobre este paradigma elas geralmente têm mais razão. E cada profissional se dedica ao paradigma de sua própria profissão. Advogados com direito, psicólogos com a psicologia. E dessa forma, o conflito permanece. E qual seria então o caminho mais adequado? Grupo multidisciplinar? A lei determina que uma perícia deverá ser feita em caso de suspeita de prática de alienação parental. Podemos então imaginar que a solução mais adequada seria o emprego de uma equipe multidisciplinar, seguindo a linha de integração abordada nesse vídeo, inclusive conforme já previsto em lei. Porém, não.
Como os pais, mães, advogados, juízes, peritos sabem, nenhuma solução proposta até o momento tem se mostrado eficaz. Nem perícias, nem grupos multidisciplinares utópicos têm resolvido a questão. Até o momento. Mais uma vez, até o momento, encontramos abordagens parciais, limitadas, resultantes de um conflito ou das particularidades de apenas uma área de atuação. Abordagens alienadas, resultados de paradigmas. E isso precisa mudar para uma solução que responda aos vários ângulos do problema, respondendo aos questionamentos psicológicos, legais, econômicos e sociológicos, soluções multidisciplinares. Todos eles necessários para uma solução efetiva do problema da alienação parental. Mas isso vai contra a conduta alienada da imensa maioria. Pela necessidade de uma solução integrada, o canal Criação Conjunta possui 3 grupos de aulas: para os pais, para operadores do direito e para peritos. Todos os 3 grupos seguem um mesmo objetivo e apresentam uma mesma forma de trabalho. Integram as várias disciplinas necessárias em uma solução unificada e a apresenta segundo os paradigmas individuais de cada perfil envolvido. Encaminhe este vídeo para as pessoas que você conhece, que estão envolvidas com a questão. O seu advogado, a mãe ou o pai do seu filho, outros profissionais envolvidos, psicólogos, assistentes sociais, peritos. Ajude a divulgar o nosso trabalho.